Há momentos na vida em que o peso das dúvidas se torna tão sufocante que a própria respiração parece pesada. O ar fica mais denso e cada pensamento que se forma na mente se multiplica em mil variações, como um eco infinito que não leva a lugar algum. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem, presas na teia invisível do excesso de análise, afogadas em cenários imaginários que raramente acontecem, vítimas de um inimigo silencioso que não se vê, mas se sente e que rouba energia, tempo e coragem. O ato de pensar, quando bem usado, é uma ferramenta poderosa, mas quando se transforma em excesso, deixa de ser bússola e se torna âncora, prendendo a pessoa no mesmo ponto. Dia após dia, como se nada mudasse, como se fosse impossível dar o próximo passo. E é nesse ponto que surge a necessidade de um antídoto mental. Agir com frieza. Agir com frieza não significa ser insensível, distante ou incapaz de sentir emoções, mas sim escolher não ser escravizado por elas. Significa manter a mente firme quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. Significa tomar decisões com clareza quando a maioria se perde na névoa da hesitação. Significa enxergar a situação de fora, como se fosse um observador que não está preso ao calor do momento, e então decidir, sem medo, do que vai acontecer, pois o medo é sempre alimentado pelo excesso de pensamento e nunca pela ação. Existe um paradoxo interessante nisso. Quanto mais você pensa em algo, mais o problema parece ganhar forma e força. E quanto mais rápido você age, menos tempo o medo tem para crescer dentro de você. Porque a mente não fica alimentando hipóteses e tragédias imaginárias, ela apenas executa. O mundo não favorece os que hesitam. O mundo favorece os que agem. É fácil perceber isso quando olhamos ao redor. Oportunidades não esperam, relações não se fortalecem com base apenas em intenções. Metas não se realizam sozinhas e respeito não se conquista com discursos mentais elaborados, mas com atitudes concretas, firmes, muitas vezes tomadas sob pressão. Quem pensa demais costuma acreditar que está se preparando, mas na maioria das vezes está apenas adiando. E enquanto adia, a vida passa, outros ocupam o espaço e a chance se perde. A frieza entra aqui como um escudo, porque agir sem se deixar contaminar pelo calor da emoção ou pela ansiedade do resultado é o que permite manter a direção. Mesmo que o cenário seja incerto, a vida, na essência, é feita de decisões e cada decisão é como uma porta que se abre ou se fecha para sempre. E se você perde tempo demais na frente dela, calculando cada passo, analisando cada possível consequência, ela se fecha sozinha e não se abre mais. A frieza não é a ausência de emoção, mas a habilidade de não deixar que a emoção decida por você. É possível sentir medo e ainda assim avançar. É possível sentir dúvida e ainda assim agir. É possível reconhecer riscos e mesmo assim escolher ir em frente. E é nesse ponto que muitos se confundem, acreditando que precisam eliminar o medo para agir, quando na verdade o segredo é agir mesmo com ele presente. E isso só é possível com uma mente treinada para não ceder ao impulso de pensar demais. O excesso de pensamento vem de uma ilusão de controle. A mente acredita que se pensar o suficiente, vai prever e evitar todos os problemas. Mas isso nunca acontece, porque o mundo é imprevisível e porque a vida está sempre em movimento. Sempre mudando, sempre apresentando variáveis que não estavam no cálculo inicial. Quem pensa demais
quer uma certeza que não existe, quer segurança total antes de se mexer, quer garantias antes de agir. E isso é como esperar que o mar fique completamente calmo antes de entrar na água. Você vai esperar para sempre. A frieza rompe esse ciclo porque ela não espera o momento perfeito. Ela cria o momento. Agir com frieza é como estar diante de um tabuleiro onde cada movimento tem peso, mas em vez de ficar paralisado com medo de errar, você simplesmente faz a jogada com foco no objetivo final, sabendo que cada ação pode ser ajustada no caminho. Quem vive nesse estado não desperdiça energia em hipóteses que nunca vão se concretizar. Não perde noites imaginando 1000 possibilidades ruins. Não se sabota com histórias que só existem na própria mente. E, principalmente, não deixa que a vida seja decidida por impulsos emocionais passageiros. Ao agir com frieza, você começa a perceber que a maioria das situações não é tão grave quanto parece quando está só na sua cabeça. Porque a ação traz realidade para o que antes era apenas imaginação. Muitas vezes, o problema que parecia gigante na mente se dissolve no momento em que você começa a lidar com ele na prática. Isso acontece porque a mente cria monstros proporcionais ao tempo que você passa pensando neles. Já a ação coloca luz sobre as sombras, revela o que é de fato ameaçador e o que era apenas projeção de medo. A frieza é também um sinal de autodomínio. Ela mostra que você não é levado pelas marés do momento, que não se deixa arrastar pelo calor da raiva, pelo peso da tristeza ou pela pressão da ansiedade. É claro que sentir tudo isso é natural, mas é preciso evitar que essas emoções ditem o rumo das suas ações. Porque quando isso acontece, você deixa de ser o condutor e se torna apenas passageiro da própria vida. O excesso de pensamento é, na verdade, uma fuga disfarçada. É mais fácil ficar imaginando do que fazer. É mais fácil ensaiar mentalmente do que enfrentar o risco real. E a frieza corta essa fuga pela raiz, empurrando você para o campo da ação, onde as coisas de fato mudam. O interessante é que a frieza não precisa ser algo rígido, distante ou calculista no sentido negativo. Ela pode ser combinada com empatia, estratégia e visão de longo prazo. Um líder frio não é necessariamente cruel, mas alguém que não se deixa abalar pelo caos imediato, que mantém o foco no que realmente importa, mesmo que o cenário ao redor esteja desmoronando. Uma pessoa comum que aprende a agir com frieza se torna mais resiliente, porque descobre que pode atravessar tempestades sem perder a clareza, que pode tomar decisões difíceis sem ser destruída por elas, que pode lidar com perdas sem se quebrar por dentro. Quanto menos você pensa e mais você age, mais a vida responde. Isso não significa agir no impulso, mas sim agir sem permitir que o medo e a indecisão te paralisem. Significa que você dá um passo, avalia o que acontece, ajusta, dá outro passo e assim constrói um caminho sólido, enquanto outros ainda estão presos na primeira dúvida. O excesso de pensamento é como areia movediça. Quanto mais você se mexe dentro dela sem direção, mais afunda. E a frieza é como um chão firme, onde você pode apoiar os pés e avançar sem se perder. E aqui está um ponto que muitos não percebem. Pensar demais é, muitas vezes, um sinal de insegurança disfarçado de prudência. Pessoas seguras de si confiam na própria capacidade de lidar com o que vier depois que agirem. Enquanto as inseguras querem prever e planejar cada detalhe para nunca serem surpreendidas, algo que
é simplesmente impossível. Agir com frieza é confiar que, aconteça o que acontecer, você terá recursos internos para enfrentar. E essa confiança não vem de teorias, mas de prática, de ter vivido e atravessado situações que antes pareciam intransponíveis. No fundo, agir com frieza é uma escolha, é decidir que sua vida não será controlada por pensamentos repetitivos, que suas ações não serão ditadas pelo medo e que seu tempo não será desperdiçado em suposições inúteis. É saber que o mundo real se move rápido e que quem pensa demais acaba ficando para trás, enquanto os que agem estão sempre moldando o destino. A vida moderna amplificou o problema de pensar demais, porque nunca houve tanto acesso a informações, nunca houve tanta comparação com os outros, nunca houve tantos cenários possíveis para alimentar a mente. Basta alguns minutos nas redes sociais para sentir que existem milhões de decisões que você poderia tomar, milhões de oportunidades que poderia aproveitar e, ao mesmo tempo, milhões de riscos que deveria evitar, e isso cria um estado constante de ansiedade e inércia. É como se cada passo fosse cercado por avisos, críticas e previsões, e quem não sabe filtrar isso acaba paralisado. A frieza é a blindagem contra esse excesso, é a habilidade de olhar para todo esse barulho e dizer para si mesmo que nada disso importa tanto quanto o próximo movimento concreto que você vai fazer. Pessoas frias, no sentido saudável, não se deixam arrastar pelo fluxo emocional coletivo. Não se desesperam quando todos estão desesperados. Não se empolgam demais quando todos estão empolgados. Não mudam de rota por causa de opiniões passageiras. Elas mantêm uma linha reta, sabendo que o caminho certo raramente é o mais confortável ou o mais popular. Essa estabilidade mental é resultado direto de não se afogar em pensamentos excessivos, mas de observar, decidir e executar. A mente é como um campo fértil, onde tudo que você planta cresce, e se você planta dúvidas, medos e incertezas, eles vão se multiplicar até se tornarem uma selva difícil de atravessar. Já se você planta ação, mesmo que cometa erros, cada movimento cria um terreno mais limpo, onde é possível ver o próximo passo com mais clareza. É aqui que muitos se enganam. Eles acreditam que só vão agir depois de ter clareza, quando na verdade é a ação que gera clareza. Esperar pela certeza absoluta é como esperar que as nuvens se afastem todas de uma vez para só então começar a caminhar. Você vai perder tempo precioso. A frieza também é um recurso emocional que protege contra decisões precipitadas tomadas no calor da raiva ou da euforia. Muitas pessoas agem sem pensar e depois se arrependem, mas a frieza não é o oposto disso. Não é ficar pensando eternamente, é encontrar um ponto de equilíbrio onde a decisão ela é tomada com objetividade e não com impulso. Isso significa agir no tempo certo, sem ser dominado pela pressa e sem ser paralisado pela análise excessiva. Imagine que sua vida é um rio que está sempre correndo e que cada decisão é como colocar um barco na água, se você passar tempo demais escolhendo o barco perfeito. O rio vai seguir seu curso e levar consigo todas as oportunidades que estavam ali. A frieza é olhar para o rio, escolher o barco que você tem no momento e começar a remar, sabendo que pode consertá-lo no caminho, sabendo que a perfeição não é pré-requisito para começar. Muitas pessoas carregam arrependimentos não por decisões erradas, mas por decisões que nunca tiveram coragem de tomar. Elas ficam pensando no que poderiam ter feito,
no que poderiam ter dito. E esse pensamento se repete como uma agulha presa no mesmo ponto de um disco arranhado. A frieza corta esse ciclo porque ensina a decidir e aceitar as consequências, sejam elas quais forem, sabendo que a vida é movimento e que erros fazem parte do processo. É melhor um erro real do que 1000 acertos imaginários que nunca se concretizam. Outro ponto importante é que agir com frieza não significa ignorar emoções, mas sim não permitir que elas sejam a bússola principal. Emoções são como o clima, podem mudar rapidamente e não devem determinar toda a sua rota. Se você guia a sua vida apenas pelo que sente no momento, será como um barco sendo jogado pelas ondas sem direção. Já se você tem um objetivo claro e age com frieza, pode usar as emoções como indicadores, mas não como ordens absolutas. O medo de agir muitas vezes vem do apego à imagem que temos de nós mesmos. Pensar demais é também uma forma de proteger o ego, porque enquanto a decisão não é tomada, o fracasso não é possível, mas essa proteção é ilusória, pois o verdadeiro fracasso é não tentar. A frieza é aceitar que a sua imagem vai ser testada, que você pode errar, que pode ser criticado. E mesmo assim, seguir em frente. Quando você deixa de pensar demais e começa a agir com frieza, percebe que os resultados vêm mais rápido, porque a vida responde à ação. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir, pessoas começam a aparecer para ajudar, oportunidades se revelam no caminho, e tudo isso porque você se colocou em movimento. A inércia é como um muro invisível que só se quebra quando você dá o primeiro passo. E cada passo seguinte fica mais fácil, porque a ação se torna um hábito. E aqui existe um ponto decisivo. A frieza precisa ser cultivada. Ela não surge do nada. Ela é treinada cada vez que você decide agir mesmo com medo, cada vez que enfrenta uma situação difícil sem se deixar levar pelo desespero, cada vez que controla o impulso de reagir no calor da emoção e escolhe responder de forma calculada. Aos poucos isso se torna natural e você começa a perceber que sua mente já não se perde tanto em pensamentos inúteis, mas se concentra no que pode ser feito agora. O mundo é competitivo, o tempo é limitado e as oportunidades não esperam. E nesse cenário, quem pensa demais sempre perde para quem age. Isso não significa ser imprudente, mas significa que você não precisa de todas as respostas para dar o próximo passo. Basta ter direção e coragem. A frieza é o que garante que você não vai se perder no meio do caminho, porque ela impede que as emoções e os pensamentos excessivos tomem o controle. Você começa a entender que decisões não são prisões, são apenas movimentos, e que sempre é possível ajustar a rota, mudar de caminho, corrigir erros. Esse entendimento liberta da necessidade de perfeição e reduz drasticamente a ansiedade, porque o foco deixa de estar em acertar de primeira e passa a estar em continuar se movendo. E no fim das contas, é um movimento constante que constrói resultados duradouros. A frieza, quando amadurecida, não é apenas uma postura diante de decisões urgentes, mas um estado mental que permeia toda a vida, um modo de olhar para o mundo sem ilusões desnecessárias. Um jeito de manter o foco mesmo quando tudo ao redor parece convidar ao caos. As pessoas confundem frieza com dureza, como se fosse uma armadura intransponível que impede qualquer sentimento, quando na verdade é exatamente o oposto. É a habilidade de sentir, mas não se perder no sentir, de reconhecer o peso das circunstâncias,
mas não se curvar diante dele. Muitas vezes, pensar demais é a desculpa perfeita para não se comprometer. É como alguém que fica ensaiando o salto à beira de um penhasco, imaginando todas as formas de cair e se machucar, e por isso nunca salta. A frieza é a coragem de saltar, mesmo sem saber exatamente onde vai aterrissar, confiando na sua capacidade de se adaptar quando tocar o chão. Não existe crescimento sem desconforto, não existe avanço sem risco. E toda tentativa de eliminar completamente a incerteza é apenas um caminho disfarçado para a estagnação. E a vida não perdoa a estagnação. Ela não espera que você esteja pronto, ela não vai desacelerar para que você resolva todas as suas dúvidas, ela vai continuar passando dia após dia, enquanto você permanece parado, imaginando todas as possibilidades. O perigo do excesso de pensamento não é apenas a perda de oportunidades externas, mas o efeito interno que ele causa, o enfraquecimento da confiança em si mesmo. Cada vez que você pensa e não age, reforça a crença de que agir é perigoso. E aos poucos começa a viver apenas no mundo das ideias, onde nada é real, onde nada se arrisca, mas também onde nada se conquista. Agir com frieza não significa se lançar de maneira cega, mas aceitar que não há garantias. É agir sabendo que você pode errar, que pode enfrentar consequências desagradáveis, mas entendendo que o aprendizado e a evolução estão justamente aí. Pessoas frias no sentido positivo se destacam porque conseguem manter a calma onde todos perdem o controle. Porque entendem que o pânico é contagioso e destrói qualquer capacidade de raciocinar. E que o exagero das emoções, quando não controlado, transforma pequenos problemas em catástrofes. Se você observar a história, verá que os grandes nomes, os líderes, os inventores, os estrategistas, todos tinham um ponto em comum: a capacidade de agir quando os outros hesitavam, a frieza para tomar decisões rápidas, mesmo com informações incompletas, a confiança para ajustar a rota depois. Eles não ficavam esperando o cenário perfeito, porque sabiam que ele não existe. E é essa mentalidade que separa quem constrói uma vida marcante de quem apenas reage ao que acontece. A frieza, quando amadurecida, não é apenas uma postura diante de decisões urgentes, mas um estado mental que permeia toda a vida. Um modo de olhar para o mundo sem ilusões desnecessárias. Um jeito de manter o foco, mesmo quando tudo ao redor parece convidar ao caos. As pessoas confundem frieza com dureza, como se fosse uma armadura intransponível que impede qualquer sentimento. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Se este conteúdo te fez refletir, se ele te ajudou a enxergar que pensar demais pode ser um peso e que agir com frieza pode ser a chave para destravar a vida que você deseja. Eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio é o que mantém essa mensagem viva e alcançando mais pessoas que, assim como você, querem deixar de viver apenas nos pensamentos e começar a agir de verdade.